da demanda é momento comportamental, tá? Momento comportamental realmente é uma intervenção que a gente vai utiliza muito, também focando essa questão da demanda. Então ainda é um manejo do antecedente. É uma estratégia de apresentação da tarefa em que a apresentação da tarefa é modificada, de modo que aquelas que requerem menos esforço, ou seja, sequência de respostas de alta probabilidade, ocorre antes daquelas que requerem respostas mais difíceis, isto é, sequências de respostas de baixa probabilidade. Então eu tenho alta probabilidade da criança responder e baixa probabilidade da criança responder. Eu vou colocando várias sequências de demandas de atividades em que é alto ela responder e no final eu dou uma demanda de baixa probabilidade. Funciona mais ou menos assim. Deixa eu ver se vai carregar o vídeo aqui. É mais fácil você pôr o celular ali, me dando agonia de ver você segurar esse celular. Esse vídeo é um terapeuta fazendo com que a criança nomeie o cartãozinho, tá? Aí ele vai e fala para a criança, tá em inglês, mas ele fala para a criança, o que é isso? Aí a criança começa, não fala nada com nada, né? Para ela não nomear o cartãozinho que ele está apresentando para ela. Aí ele começa a intervenção. O que é a intervenção? Ele vai dar, no caso aqui eu acho que são 3 instruções que ele dá de alta probabilidade da criança responder e no finalzinho de baixa probabilidade. O que é isso? Então, funciona mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que... como que é o seu nome? A Marta tem que nomear... Marli? A Marli tem que nomear isso aqui. Isso aqui é uma caneta, tá? Aí eu estou falando... Marli, o que é isso? Ela não está respondendo. Não está respondendo. Tal. Aí eu vou dar 2 instruções de alta probabilidade dela responder. Marli, faz isso. Marli, faz isso. Marli, faz isso. O que é isso? Caneta. Isso. Aí ela responde. Tá? Então eu vou dando instruções. Você nomeia. Que aqui, como seria um treino, eu já estou dando uma dica ecoica para ela ecoar. Tá? Mas eu posso aumentando e esvanecendo isso depois. Então, por exemplo, o que é isso? Caneta. A questão aqui não é a atividade de nomear a caneta em si. A questão aqui é diminuir o repertório dela de se esquivar da atividade. Tá? Então, por isso que eu dou várias sequências em que ela vai me responder. E na última, uma de baixa probabilidade dela responder. Então, essas de alta probabilidade pode ser de 2 a 5 instruções. Aqui, com a Marli, eu fiz 2. Né? Toca aqui, faz isso. Mas poderia ser até 5 instruções ali para fazer o que ela faça. Fez e tal. A última é a demanda que eu quero. O que é isso? Caneta. Tá? Então, esta intervenção é uma intervenção muito, mas muito útil. Tá? Principalmente para quem trabalha ali no contexto 1 para 1, ou até mesmo para quem não trabalha de 1 para 1, mas vai passando nas carteiras lá para fazer atividade. Isso aqui ajuda e muito, porque diminui muito a probabilidade dela engajar também o comportamento de fuga de demanda. É só você lembrar que para você intervir utilizando esta ferramenta, que é o momento comportamental, eu tenho que definir 2 a 5 instruções de alta probabilidade da criança responder e, no finalzinho, a instrução de baixa probabilidade dela responder. Tá? Aqui, por exemplo, ó, faz isso. Aí a última ali, ó, ele tem que indicar, ele tem que fazer alguma coisa que ele não tende a se esquivar daquela atividade, tá? Ou daquela tentativa, ou da atividade como um todo, enfim. Mas é extremamente útil essa intervenção, principalmente para aquelas crianças que vocês pegam, que apresentam muito repertório de fuga de demanda. Então a gente pode utilizar isso nesse sentido. É claro que qual que é o pré-requisito que essa criança deve ter? Ela tem que ter já algumas atividades que são de baixa demanda. Responder algumas atividades de baixa demanda. Né? Como, por exemplo, aqui bater palma, imitar. No exemplo que eu dei aqui, o pré-requisito o que era? Imitar. Imitar é baixa demanda. Então, dou várias demandas de baixa probabilidade, de alta probabilidade dela responder, e no último, a de baixa. Tá? Não adianta eu
dentro dessas de alta probabilidade, eu colocar uma atividade que a criança ainda não sabe fazer. Aí não é a intervenção que a gente quer, não é momento comportamental. Ok? Aqui, ó, é um exemplo de solicitação para que ela guarde os brinquedos. Então, por exemplo, solicitar que a criança mostre um item brinquedo. Me mostra o carrinho. Solicitar que guarde aquele item em determinado lugar. Guarda o carrinho. Depois, solicitar que ela termine de guardar os brinquedos no cesto. Então, percebam que eu estou utilizando ali. Se eu falar para ela, a maioria do pessoal aqui que tem filho vai saber disso. Você vai falar, guarda os brinquedos. Você vai voltar lá depois de 1 hora, tá tudo lá ainda. Ninguém guardou. Então, dentro desse exemplo, o que é? Dá uma instrução de alta probabilidade da criança dar 2 instruções. Me mostra a Nerf. Aí o cara lá, peguei a Nerf é isso aqui. Tá bom, agora guarda a Nerf. Beleza, isso daí. Agora guarda não sei o que. Beleza, agora guarda todos os outros brinquedos. Então vou dando essas instruções para depois, no final, eu dar a instrução de alta demanda da criança responder. Aqui é em termos de atividades, tá? Que pode ser entre atividades também. Então primeiro jogar bola, depois fazer essa atividade aqui de colocar brinquedos na argola, depois fazer uma outra atividade de encaixe de formas, para depois, por exemplo, ir trabalhar alguma questão do lanche, seletividade alimentar, alguma coisa nesse sentido, tá? Então não necessariamente precisa ser só as demandas ali na hora, mas também pode ser entre as atividades também. Você coloca várias atividades relacionadas e aí a última atividade é uma atividade que é de alta demanda, para que a criança se esquiva. Selecionar, qual que é o guia para a gente utilizar isso aqui? Selecionar instruções de alta probabilidade no indivíduo colaborar, apresentar instruções e pedidos rapidamente, reconhecer os comportamentos de colaboração e usar potenciais reforçadores para as demandas de baixa probabilidade dela responder, tá? Então lá no final, embora você pode entregar reforçador, mas tem que ser de menor magnitude nessas de alta probabilidade, do tipo, faz assim, isso, faz assim, isso. Na última demanda, que é a mais custosa da criança responder, aí você tem que entregar aquele mega reforçador que ela cumpriu. Ok? Tudo bem com relação ao momento? Todo mundo entendeu? Então vocês têm 4 estratégias aí antecedentes para manejar comportamento e problema. Reforço não contingente, esvanecimento de instrução, enriquecimento ambiental e momento comportamental. Ok? Caso vocês venham fazer supervisão, o supervisor de vocês só vai falar assim, faça momento comportamental para essa coisa, que agora você já tem pré-requisito. Então vocês já devem saber qual que é todo o procedimento até chegar lá, até chegar na alta probabilidade. Qual que é o procedimento que eu tenho que executar? Então, as ferramentas, você já sabe para que serve. Agora, tem que saber como que vai instrumentalizar isso dentro da prática de vocês. E isso que é importante. Eu acredito que todos os problemas que a gente já está nomeando aqui, vocês já estão visualizando dentro da prática profissional de vocês. Puxa, fulano de tal, ele faz isso. Fulano de tal, ele faz aquilo. A gente conversou aqui de rigidez comportamental, ela veio passar um vídeo para mim de um menino dela que não queria esperar. Então, vocês já vão tendo um monte de insights sobre como que vocês vão utilizar. O que é importante? Na medida em que isso vai acontecendo, fala assim, Lucas, momento comportamental, já vai anotando, Lucas, momento comportamental na atividade X. E aí, segunda-feira, ou no dia que você vai trabalhar com ele, já tenta pensar em instrumentalizar isso aqui, dentro dessa questão, tá? Ninguém me mandou a atividade da última aula. Falei assim, vou deixar aqui, caso vocês quiserem que eu corrija, que eu veja. Não era obrigatório. Não era obrigatório. Eu deixei no slide lá, eu falei assim, se vocês quiserem que eu veja, essa aqui também tem. Tem essas atividades aqui, se vocês quiserem me enviar depois, tá?
Como se aplica o reforçamento não contingente? Em que consiste o enriquecimento ambiental? Qual comportamento utilizamos no ISO? Eu vou mandar para vocês o slide, tá? Tá no slide já isso aqui. E descreva uma situação em que é estabelecido o procedimento de entendimento comportamental. Então, descrever toda uma situação para você nomear, para você colocar ali todas as fases do momento comportamental. Quem quiser pode me mandar, porque eu acho importante, por quê? Porque aí eu posso dar um feedback para cada um. Ó, melhora isso, faz aquilo outro. Então, quem quiser realmente aprender, ter um feedback, saber se fez certo, se pensou certo, responda essas questões e enviem para mim, porque aí eu mando para vocês, ok? Agora a gente entra para as estratégias